nossa aula de número 10. Hoje nós vamos falar sobre um outro aspecto da fé, a paz do Senhor. Então, nós estamos aqui estabelecendo, né, esses conceitos de fé, porque isso é fundamental para que todo e qualquer coração esgotado se reavive e todo aquele que está bem firmado cuide para que não caia e não permita que isso venha acontecer. Quando a gente fala sobre fé, a paz do Senhor, o melhor exemplo que nós temos na Bíblia para isso é uma pessoa que, ao que a Bíblia mostra, nunca se esgotou espiritualmente. Uma pessoa que talvez tenha tido as suas crises, seus medos, e a gente vai ver um pouco sobre isso, mas ele é um exemplo de uma pessoa que sabia exatamente a quem recorrer. E isso produzia nele essa paz. Eu queria convidar você nessa aula para nós darmos uma boa olhada na vida de Josafá. Josafá foi um dos reis de Judá de Israel, do Reino do Sul, descendente de Davi. Viveu mais ou menos aí uns 870 anos antes de Cristo. Então, quer dizer, uma pessoa que lá atrás, com as suas dificuldades, com todas as suas limitações, ele tem uma lição de vida extraordinária para nós. E no contexto específico do que nós vamos ler aqui, a gente vai encontrar tudo isso no segundo livro de Crônicas, no capítulo número 20. Depois você toma um tempo lá, leia todo o relato lá, que realmente você vai se maravilhar com toda a história. Basicamente é a resposta dele a uma grande situação que aconteceu com eles ali, uma situação muito complexa. Se juntaram os moabitas, se juntaram os amonitas, se juntaram ali os descendentes de Edom ali, né, que era uma meia tribo de Israel ali, considerados já inimigos do Senhor nesse tempo aqui, e em vez deles virem pelo caminho normal, rodeando pelo norte o Mar Morto, eles foram pelo sul. Enfrentaram ali as escarpas, as montanhas ali, um terreno super acidentado, mas era um terreno que não era tão vigiado assim, porque justamente pela dificuldade de transportar. Eu sei que de transportar tropas e exércitos. Eu sei que eles conseguiram contornar a parte sul do Mar Morto, seguiram pela costa. Quando a notícia chega a Josafá, eles falam mais ou menos assim, vem aí um grande, terrível exército, e só que, detalhe, eles estão a menos de um dia de chegar aqui em Jerusalém. Então é claro que você pode imaginar que numa situação como essa, o que Josafá podia fazer? Não tinha correio eletrônico naquele momento, né? Não tinha aí um telefone para você ligar. Ainda que você tocasse uma trombeta ali, não dava para ouvir a trombeta fora de Jerusalém. Como é que você ia mandar pessoas a todo o reino, ainda conseguir em menos de um dia fazer todo o seu exército convergir para Jerusalém? Basicamente o que Josafá pensou: lascou. Pode até parecer forte, mas ele sabia que não havia maneira de enfrentar aquele exército. E a história dele, a maneira de ter sido surpreendido, né, pelo exército, foi muito bem descrito, de uma forma muito, muito gostosa ali no capítulo 20 de 2 Crônicas. Mas eu falei, depois da aula, vai lá, lê o capítulo inteiro, que você vai se surpreender, né? Mas é óbvio que diante de tal problema, porque aquelas três nações ali, elas não vinham ali simplesmente para fazer uma visita e pegar alguns tesouros. A ideia deles era realmente desarraigar, tirar Israel do mapa, destruindo a capital, destruindo o seu rei, e depois, a partir dali, ficar ali estabelecido. A ideia deles era simplesmente tomar o lugar do povo de Deus. E é claro que numa situação como essa, se você fosse o rei, se você soubesse que durante a noite, né, uma dúzia de ladrões entrou na sua casa, estava no andar de baixo subindo para te encontrar, e você não teve tempo de se preparar, é claro que a gente vai sentir medo. É claro que a gente vai se sentir angustiado. E isso está até escrito lá. No 2 Crônicas, capítulo 20, verso 9, disse assim, né, que ele reúne o povo para orar, ele fala: clamaremos a ti a nossa angústia. E tu nos ouvirá, nos salvará. Porque a primeira resposta que ele teve diante do problema foi simplesmente buscar o povo que ele tinha por perto ali, proclamar um jejum, vamos orar e vamos buscar o Senhor. Porque ele sabia que humanamente não havia nada que ele pudesse fazer. Por isso que para nós ele é um exemplo de uma pessoa que não se esgotou espiritualmente, porque qualquer pessoa que não estivesse firmado talvez se desesperaria. Talvez realmente aí arrancaria os cabelos da cabeça,
né? Você está trabalhando tudo bem na sua empresa, né? Você faz ali, resolve fazer um financiamento, comprar um carro, comprar uma casa, fazer alguma coisa grande e de repente isso você faz isso na quinta-feira, na segunda-feira você chega na empresa, foi demitido. E aí, né? Qual é a sua reação? Você vai se desesperar ou será que o teu coração, pela fé que você tem tido em Deus, de relacionamento, vai agora te aproximar mais do Senhor e fazer buscar? Porque o que nós estamos falando hoje é essa fé que produz paz. No seu coração existe fé, mas ela está atrelada às circunstâncias ou será que ela está atrelada no próprio Deus? E aí quando a gente olha essa circunstância toda aqui, né, o verso 3 fala que alarmado Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Foi a primeira resposta dele, foi buscar o Senhor. Ele declara que ele estava angustiado. A gente sabe que o medo pode muitas vezes bater na nossa porta, só que o medo, né, acaba sendo colocado ele é a nossa resposta, né, psicológica às circunstâncias que nós não temos controle. Porque se eu tiver controle, eu sei bem o que fazer. O medo surge quando nós nos vemos em situações que nós não sabemos o que fazer. Sentir medo não é um problema especificamente. O problema é deixar que o medo nos domine, nos paralise, porque quando nós olhamos aquela palavra angústia dali, sabe como é que Josafá se sentia? Essa palavra no hebraico, ela tem o mesmo significado de você ter se metido no meio de uma penha, no meio da pedra, onde você tem uma montanha, você tem montanha direita, montanha esquerda, e você se sente espremido ali. Essa palavra angústia é a mesma coisa que estar no estreito, estar num aperto. Então ele se viu num aperto, mas a resposta dele, alarmado por essa situação, foi buscar o Senhor. Então, quer dizer, ele declara, fala, ó, em verdade, eu me senti agoniado, me senti pressionado, me senti sem ter para onde correr. Mas a resposta de Josafá não foi dar meia volta e correr do problema. A resposta dele foi se voltar para aquele que ele sabia que poderia solucionar o problema. Procurar o Senhor significa que nós paramos o que estamos fazendo e nos reagrupamos. Peraí, gente, calma. Vamos orar. Vamos buscar a direção do Senhor. Vamos declarar a Ele aquilo que a gente está sentindo. Nos Salmos, né, a gente tem ali, às vezes entre uma estrofe e outra, aquela palavrinha que aparece assim, selá. Selá é uma palavra para pausa. Basicamente ela está dizendo assim, ó, para, pensa e vamos calmamente avaliar situações antes da gente seguir para a próxima etapa. Né? Aí a própria palavra relata, né, descreve a oração que ele fez ali junto com todo o povo. Né? O verso número 6, ele diz assim, o Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu o Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Então ele começa ali, não fazendo uma pergunta, será que Deus é Deus? Não, ele começa fazendo assim, e não é o Senhor o Deus sobre tudo? E não é o Senhor realmente soberano sobre todas as coisas? Não é exatamente o Senhor alguém que não existe outro que possa ser resistido? Embora ele coloque a oração dele em formas de pergunta, ele está afirmando quem é Deus para ele. E isso é interessante, né? Quando nós olhamos assim, que a gente vê que o relacionamento com ele, apesar do medo, do susto inicial, volta-se inicialmente para quem é o próprio Deus. Uma declaração maravilhosa de fé. Ele sabia a quem ele estava recorrendo em oração. Sabia que como rei da nação, ele precisava juntar o povo e fazer essa oração a Deus, mas assim, para declarar, primeiramente, nós sabemos, Deus, que o Senhor é Deus. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Então, logo disso, nos versos 7 até o verso 9, ele diz assim, não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Em outras palavras, ele fala assim, ó, não é todo esse lugar do Senhor, e não foi o Senhor que nos deu a nós, e nós não somos descendência daquele Abraão que o Senhor chamou de amigo? Então eu entendo que pela mesma palavra, nós somos teus amigos. E se é da tua vontade, Deus, puxa, o Senhor faz o que o Senhor quiser, toda tribulação pode vir, mas nós confiamos no Senhor. E isso é interessante de ouvir de uma pessoa
ali que tinha esse encargo máximo, né? Como seríamos abençoados, ou todas as nações da terra, se em cada nação tivesse alguém que fosse temente a Deus, que buscasse primeiro o entendimento das coisas do Senhor. Infelizmente a gente sabe que não é assim, por isso há tantas guerras, né, tantas destruições e aflições no mundo. Mas para nós que nós confiamos no Senhor, na nossa escala, no nosso mundo onde nós vivemos, é a tranquilidade de saber: eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, que foi a declaração do apóstolo Paulo. Então, nós declaramos para Deus a nossa realidade. Nós não omitimos: oh Deus, isso é só um probleminha que eu estou passando, não sei o que é isso não. Não, de fato, Deus, eu me sinto afligido. Eu sei que isso é um problema. Sei que está muito além daquilo que eu posso ou eu saiba como solucionar. Mas eu conheço o Senhor e sei que o Senhor é poderoso. Essa fé, ela não nega, né, a presença do problema, mas ela afugenta o medo. Ela põe o medo para correr porque ela se estabelece calmamente, repousadamente em quem Deus é, não na circunstância que eu estou vivendo. E o Josafá declara na oração dele, no verso 12, né, do capítulo 20, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. É a declaração de fé mais extraordinária que você vai encontrar em toda a Bíblia. Eu realmente sei que eu não sou nada, sei que o Senhor é tudo e os meus olhos estão buscando o Senhor. Isso tem que motivar o nosso coração a fazer aquilo que é o correto. É interessante que a Bíblia declara que logo depois dessa oração, o Espírito de Deus toma a Jaziel. Jaziel quem era? Um levita, alguém que ministrava ali no templo. Não era um profeta, não alguém com ministério profético, mas era alguém que também provavelmente conhecia muito bem a adoração ao Senhor. E quando a palavra de Deus vem ali, toma a vida de Jaziel, ele simplesmente fala: ó, vocês não precisam se preocupar, eu sou Deus, eu vou cuidar de vocês. Pode deixar que eu vou dar essa solução, eu vou fazer isso por vocês, porque eu tenho cuidado desde sempre de vocês. Basicamente isso que Deus usa ali de Jaziel. Interessante que a palavra foi tão poderosa naquele momento, né? Porque o povo simplesmente louva, agradece, se regozija, fica feliz naquilo e vai todo mundo para sua casa. Josafá foi para o palácio e sabe o que ele fez? Ele dormiu, passou a noite inteira, descansou. Por isso que a gente fala que fé, ela tem que produzir em nós esse descanso. Não porque o problema não exista, não porque o problema é complexo demais, não, porque nós sabemos quem é que pode solucionar o problema. Simples assim. E então isso não pode, o problema, roubar o nosso sono, roubar a nossa disposição. Deixar que o problema nos esgote é simplesmente colocar toda a nossa força na solução de alguma coisa que nós não conseguimos. E simplesmente Josafá foi dormir, porque o assunto estava resolvido, o povo foi dormir e dormiu profundamente naquela noite. Durante toda a noite, os inimigos se aproximaram da cidade e pensaram assim: agora a gente vai tomar de surpresa todo mundo, né? Pensaram: está tudo resolvido, não estou vendo exército, ninguém se levantou contra, não estou vendo acampamento aqui. Marcharam, né, confiantemente contra, enquanto o povo, né, que estava sendo ali oprimido naquele momento, estava dormindo nas suas casas. E no outro dia, né, ele simplesmente, Josafá declara assim, decreta, né, que chama os cantores e coloca o povo para fazer um coral lá para cantar, só declarando, né, o quanto Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Irmãos, a fé nunca vai te deixar perder o sono. E quando você acordar, mesmo no meio dos problemas, você vai louvar o Senhor, porque na verdade você sabe que a sua vida pertence ao Deus Todo-Poderoso. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, verso 21, diz assim: ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíam na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa foi a declaração dos cantores, simplesmente cantando o quanto Deus era bom e que a sua misericórdia durava para sempre. E aí o verso 22 diz assim: quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon,
de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram todos desbaratados. Ou seja, Israel não moveu um dedo, não puxou a corda de um arco, não sacou de uma espada. Simplesmente os louvores, no meio disso, foi desbaratado todo o exército de Amon, dos Moabitas, né, dos descendentes de Edom, tudo acabou. E a palavra diz que o povo de Judá, Jerusalém, demorou 3 dias para ir lá ficar buscando todos os tesouros que eles tinham traído, todos os equipamentos, as espadas, os carros de guerra, e trazer tudo para 3 dias despojando o inimigo. Quer dizer, eles entraram numa batalha, não brigaram, não precisaram sacar uma espada, e ainda assim terminaram a aventura mais ricos do que quando eles começaram. Irmãos, isso é o nosso Deus. Quando nós deixamos que Deus, né, esteja à frente de tudo aquilo que nós fazemos, o medo vai surgir, os problemas vão acontecer, mas é Ele quem traz a solução. Isso não é sinônimo de felicidade, como nós falamos na aula passada. Isso é um sinônimo de descanso e alegria que a fé produz em nós. Não depende de circunstâncias, depende de quem é o nosso Deus. Aquele lugar ali foi chamado depois de Vale do Beraca. O que é o Vale do Beraca? É o Vale da Bênção. Simplesmente naquele lugar, simplesmente a bênção de Deus se estabeleceu. Deus encha muito seu coração e você seja muito abençoado por essa aula. Até a próxima aula em nome de Jesus.